senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, público presencial e virtual. Bem-vindos ao ciclo de conferências que reinauguramos, reintroduzimos num pacto de continuidade muito intenso e de renovação. Essa é a Academia Brasileira de Letras, nas suas proposições, nas suas temáticas, nos membros que a compõem e no público gentil e fiel que faz parte, digamos, de uma comunidade de diálogo e de presença que nos gratifica intensamente. Muito bem-vindo, será um ano de grande reflexão, um ano de celebrações, justamente num país em que tantas vezes se reclama da sua memória, de um Alzheimer cultural, contra o qual é preciso vigiar constantemente. A academia cumpre, de fato, o seu papel em relação à memória. E aqui começamos, portanto, um ciclo destinado à análise de três importantíssimos fundadores e, digamos assim, coautores, a fundação no sentido mais amplo, né, das fundações heideggerianas, por assim dizer, que são justamente Machado e Porcoso, Nabuco e Rui Barbosa. Digamos que é uma leitura transversal que assume a história da academia de modo muito interessante, não apenas pela presidência, mas pela construção daquilo que ficou mais ou menos consolidado como um pacto entre literatura, história, as artes, de um modo geral, e o convívio com os acadêmicos, um pouco inspirado na tradição desses três grandes cujos centenários são comemorados. Hoje será o dia dedicado a Machado de Assis e, com alegria, será o acadêmico Domício Proença Filho que fará a palestra dedicada ao lugar de Machado na literatura e no Brasil, e não apenas. Domício Proença Filho, acadêmico, é professor emérito e professor titular de literatura brasileira da Universidade Federal Fluminense. Aposentado. Doutor livre-docente em letras, doutor honoris causa pela Universidade Clermont-Auvergne da França. Lecionou literatura brasileira, teoria literária e língua portuguesa em diversos outros estabelecimentos de ensino superior e médio, entre eles a UFRJ e a PUC do Rio de Janeiro. Como professor titular convidado, Gastprofessor, ministrou cursos na Universidade de Köln e na Escola Técnica de Altos Estudos de Aachen. Coordenou a convite da Missão Permanente do Brasil da ONU, ano passado, o primeiro encontro das Academias de Letras dos países da CPLP, realizado justamente na sede da organização em Nova York, em 2018. Participou como conferencista e debatedor deste encontro de seminários e cursos promovidos por instituições de ensino superior e centros de estudos em Lisboa, Coimbra, Porto, Colônia, Tübingen, Munique, Roma, Bolonha, Pádua, Madrid, Salamanca, Paris, Clermont-Ferrand, Belgrado, Novo Sad, Nova York e Minnesota. É também crítico, ensaísta, poeta, ficcionista, roteirista e autor de projetos culturais. Publicou até agora um pequeno número de 68 livros, entre eles. Aqui estão. Ensaios críticos, estilos de época na literatura, a linguagem literária, leitura do texto, leitura do mundo, que foi premiado com o prêmio Astrogildo Pereira, de Crítica da União Brasileira de Escritores, de 2016. Verbetes e monografias das áreas de teoria literária e de literatura brasileira da Enciclopédia do século XX, de que foi diretor de texto. 5 capítulos de História da Literatura Brasileira, Lisboa, 99, dirigida por Silvio Castro. Na poesia, entre outros livros, Oratório dos Inconfidentes, Dionísio Esfacelado, Quilombo dos Palmares, prêmio de poesia da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, em 2017, O Risco do Jogo, com edição espanhola na coleção Piel de Sal, da editora Celesta, que reúne obras de Valéry, Cummings, John Donne, Quevedo, Eliot, Mallarmé e Fernando Pessoa. Mas, sobretudo... Não, mas continuamos aí. Corto. As ficções, os oratórios... Domício é, sobretudo, um acadêmico pleno, deu um grande impulso à Academia Brasileira de Letras, sempre nas suas diretorias, na presidência anterior. É um homem de grande criatividade, um professor apaixonado, movido por grande entusiasmo pela diferença que ele sempre produziu na sua reflexão em relação à literatura, à vida e ao mundo. E, de modo especial, um livro belíssimo que ele escreveu, chamado Capitu, Memórias Póstumas, que era um pouco escrito numa época em que passeávamos longos quilômetros pelo interior do Brasil e Domício estava em processo laboratorial, mas com ele a palavra, porque vale mais a palavra do que a apresentação. Com a palavra, o acadêmico Domício Proença Filho. Muito obrigado, presidente. Preferi a segunda parte da apresentação. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos que me prestigiam com a presença, senhoras e senhores amigos desta casa,
que arrostaram entre as intempéries de uma chuva forte para estar aqui conosco agora. Muito obrigado por esse sacrifício. Internautas que nos acompanham pela rede, é com muito prazer que eu estou aqui para falar de Machado de Assis e começaria academicamente dizendo: bem houve Ana Maria Machado, dinâmica e eficientíssima coordenadora geral dos ciclos desta casa, Casa da Memória, machadiana até no sobrenome, Ana Maria Machado, ao abrir a programação de 2019 com a celebração dos 180 anos de nascimento de Machado de Assis, ao lado dos 170 de Joaquim Nabuco e de Rui Barbosa. Agradeço a minha querida amiga, que por missão no exterior não pode estar aqui. E que missão? A distinção do convite para falar do criador de Capitu. E aí começa o problema. Ao pensar sobre o tema que foi por ela sugerido, eu me lembrei de dois fatos, e esses dois fatos orientaram a minha opção. Fato 1. Não faz muito tempo, a título de pesquisa sobre o índice de leitura da obra de Machado, eu fui a uma livraria da Zona Sul, e lá chegando, solicitei a um jovem atendente um exemplar de Dom Casmurro. A resposta me surpreendeu. Ele me perguntou, com um sorriso prestativo, os dedos no teclado do computador: é autor contemporâneo? Não, respondi, mas me parece que é um escritor atual. E aí eu perguntei ao jovem se ele era empregado da livraria. Não, era opcional, estava ali prestando serviço. Ele era estudante do curso médio. Bom, eu conversei longamente com ele e procurei explicar quem era Machado, mas ele disse: mas o senhor me diz que é para eu achar a estante própria dele. Tudo bem. O segundo episódio dessa novela de amor e sofrimento cultural. Em data recente, ao ser entrevistado sobre o autor em questão, a pergunta inicial da repórter veio carregada de funcionalidade. Por que Machado de Assis é importante? É claro que ela sabia, eu percebi, mas o que eu inferi foi que, ao perguntar por que Machado era importante, ela queria dar essa resposta ao seu público. Ora, se ela precisava, como jornalista, muito mais experiente do que eu no convívio com o público, não tanto quanto minha Val Pereira, claro que não, mas ela possivelmente estava atendendo a uma demanda do seu público. Se ela ia fazer uma matéria sobre Machado, por que ela está fazendo uma matéria sobre Machado? Diante desses dois episódios, eu assumi o meu possível anacronismo de machadólogo e não hesitei. Decidi que caberia falar nesta festa celebratória do lugar de Machado na literatura brasileira, por mais óbvio que nos pareça. Claro que eu peço desculpas ao público aqui, que é um público que frequenta Machado, que lê Machado, sei disso, mas recordar é viver. Vivamos. Não é? Eu esclareço desde logo que eu vou fazer isto a partir de um diálogo com a ampla fortuna crítica que notabiliza o nosso autor. Fiel ao princípio que tradicional e democraticamente é uma das marcas desta casa, que norteia a reflexão nesta casa, a convergência na divergência. E ela permanece fiel a isso, graças a Deus. Anacronismo do crítico à parte, é sempre pertinente destacar a relevância e a significação do primeiro presidente da casa e de sua obra para a literatura e a cultura brasileiras. Sobretudo quando vivemos num momento histórico de emergência, como aponta Alain Touraine, de um novo paradigma. O paradigma cultural em que aspas para ele, em que cada um de nós se esforça diante da produção da cultura de massa para tornar-se independente e construir-se como um sujeito da própria vida. Já não é mais o social que nos comanda. O que nos comanda é o cultural a partir dos valores individuais. E a rede está multiplicando isso por milhares e milhares de pessoas. E cabe acrescentar um tempo em que as instâncias em que a arte literária luta para manter o seu lugar de centro como produto cultural. Instâncias
que envolvem, o que é grave, juízos relativizadores da sua natureza como arte, das suas funções e, mais, do nutriente vital da criação artística, a liberdade de expressão. Nunca pensei que fosse preciso dizer isso nos albores do século XXI, aqui nesta mesa. É, a propósito, oportuno reiterar um fato ainda consensual, datada da segunda metade do século XIX. A obra literária do Bruxo do Cosme Velho, quem chamou Machado de Bruxo do Cosme Velho foi Carlos Drummond de Andrade, tem assegurado ao longo do tempo a sua permanência e a sua atualidade no Brasil e no exterior. Respeitado o contraditório, para usar um termo em evidência, situa-me entre os que vinculam esses dois atributos, permanência e atualidade, a dois traços tradicionalmente caracterizadores do texto de literatura: a universalidade e a multissignificação. Pelo menos até que a dinâmica cultural em que se insere conduza a outra natureza e estabeleça novos modelos caracterizadores. Talvez até esses modelos já estejam aí, abrigados na voragem acelerada do ciberespaço e da inteligência artificial. Não sei o que será a literatura em 2030. Mudam-se os tempos, mudamos nós, muda o Natal, mudam os conceitos. Isto posto, eu vou me permitir tratar aqui e agora dos dois fatores assinalados, na trincheira de alguma resistência e na hipótese de que ainda assegurem por algum tempo o prazo de validade. Afinal, esta casa pauta-se há algum tempo por associar a tradição e o novo, até prova em contrário. A universalidade está ligada a uma revelação do ser humano e do mundo e da relação entre ambos, fundada em espaços de plenitude, que se procura atingir por meio da linguagem específica, revelação que caracteriza a arte literária. Isto se torna possível quando a representação simbólica que se configura num texto ultrapassa os limites do meramente pessoal, histórico ou conjuntural. Mobiliza determinados componentes do psiquismo humano que a ferrugem de Cronos não conseguiu destruir. Ou seja, imunes em sua essência definidora ao processo selecionador que acompanha o percurso histórico-cultural da humanidade. A multissignificação, por seu lado, vincula-se à especificidade da linguagem citada, necessariamente ambígua e, como tal, possibilitadora de constante atualização e abertura, ambas estreitamente relacionadas com o caráter conotativo que a singulariza. Eu lembro que a conotação é aquele espaço que se abre à vinculação entre o texto literário e as dimensões sociais que nele se abrigam. Importa esclarecer também que a polissemia, ou multissignificação, não é um traço exclusivo da linguagem literária. Manifestações de outra natureza podem se revestir de caráter polissêmico. É o caso da linguagem jurídica, por exemplo, em que essa característica é muito frequente. Onde reside a diferença? A diferença reside numa circunstância. A ambiguidade decorrente da multissignificação, no que se refere à linguagem não literária, vincula-se à imediata e utilitária funcionalidade. Isto não acontece com a literatura. Na linguagem literária, criam-se significantes, fundam-se significados. Na verdade, o fato literário se faz na inter-relação entre autor, texto, leitor. E é o autor que empresta significado ao texto, claro que limitado pela dimensão texto e a dimensão leitor, com o seu universo cultural. Por isso, o texto se abre a um sem número de interpretações. Exemplifico. O sentido da palavra flor, por exemplo, na frase Uma flor, o Quincas Borba, que é lá do romance do mesmo nome, emerge do contexto que se insere no romance de Machado. A mesma flor, a mesma palavra flor, num verso de Drummond, Uma flor nasceu na rua, do poema Flor e a Náusea, abre-se contextualmente a outras significações. O segundo fator, que comanda a polissemia, vincula-se à carga significativa
e evocativa agregada às palavras pelo tempo, no curso da história de cada uma, inclusive aquelas significações que emergem do texto de literatura e fazem a tradição literária. Quer dizer, o escritor, inclusive, alimenta o idioma de novos termos. Os simbolistas brasileiros trouxeram uma carga imensa de palavras novas para o nosso português, para a nossa expressão. Os modernistas também, e hoje os nossos contemporâneos fazem isso a cada momento. Bom, sem prejuízo dessas características, a polissemia pode se prender ao espaço sociocultural, aos espaços míticos e aos espaços arquetípicos. Vejam a riqueza do texto, de literatura. Ela mantém também uma estreita relação com o mito, na sua acepção tradicional. É essa dimensão multissignificativa que possibilita as mais variadas interpretações e está na base da sua atemporalidade. Assegura a sua permanência, assegura a sua atualidade. E eu lembro aqui uma coisa muito importante. O oxigênio da arte é a liberdade. A literatura, arte que é, abre-se plena e livremente à criação. Criação na linguagem. A obra ficcional de Machado de Assis atende plenamente aos requisitos que eu acabei de assinalar. Se destaca por sua excepcional singularidade na dinâmica do processo literário brasileiro, além de marcar presença na literatura ocidental, como sabemos os machadianos. Suas narrativas da chamada fase de plenitude configuram na literatura do Brasil uma estruturação renovadora e sedimentadora da narrativa curta. Isso é um juízo consensual. Antes dele, e ainda no seu tempo, é sempre oportuno a gente lembrar, o centramento, os romances e os contos se caracterizavam por algumas características modelizantes. Havia modelo para você fazer romance e fazer conto. O centramento no enredo, o narrador que sabia de tudo, que o Lucchesi gosta de dizer, narrador onisciente, a preocupação com a matéria brasileira do presente e do passado, o destaque nos costumes comunitários. De um lado, à luz de uma visão idealizada, pautada na imaginação, no sentimentalismo, no subjetivismo. Eu lembro aqui a obra de Alencar e de Bernardo Guimarães, nesse sentido. De outro lado, uma visão realista, objetivamente dimensionada pela observação e pela análise. É só ver os romances de Aloysio Azevedo e de Inglês de Souza. Eram tempos brasileiros de construção de uma sociedade para si, não de uma sociedade para outra, anterior a essa que marcava o Brasil colônia. Ou seja, eram tempos de afirmação de uma identidade nacional. Machado traz para a narrativa, associada à realidade brasileira, a prevalência de novas configurações na temática e na linguagem. Introduz na ficção brasileira a dimensão reflexiva, que inclui, no texto ficcional, a crítica da própria ficção que ele realiza. Não havia isto. Antecipa procedimentos configuradores da ficção moderna, como eu vou tentar mostrar. A maioria de suas obras de ficção permanece atual na medida em que, numa linguagem excepcionalmente trabalhada e superlativamente polissêmica, nuclearizam-se, e esse verbo é importante, nuclearizam-se em questões relacionadas fundamentalmente com a condição humana, que é uma das marcas da literatura universal. Nesse sentido, ele também universaliza a literatura brasileira. A temática neles presentificada, nos contos, nos romances, privilegia nessa direção, entre outros destaques, o amor, o ciúme, a morte, a vida, a afirmação pessoal, o jogo da verdade e da mentira, a cobiça, a vaidade, a relação entre o ser e o parecer, as oscilações entre o bem e o mal, a luta entre o absoluto e o relativo, e, numa perspectiva nihilista, a prevalência fatal das tramas do destino. São as trapaças da sorte, são as tramas da paixão. Isso era novo no processo literário brasileiro. Associam-se na construção textual de sua ficção não só ação e narração. Ação, narração, digressão. E Sérgio Paulo Rouanet mostrou muito bem isso no seu Riso e Melancolia. Multiplicidade de enfoques, linguagem trabalhada.
predomina muito mais do que o tecido da trama a reflexão, carregada da argumentação persuasiva. Isso também era novidade. Suas criaturas movem-se em espaços urbanos do Brasil, notadamente do Rio de Janeiro do século de 800. Essa localização, entretanto, em nada diminui os espaços reflexivos que as suas narrativas põem diante de nós. Antes, pelo contrário, o que ressalta nessa articulação é uma visão de mundo percussiente, do mundo e dos seres humanos, que aprofunda o nosso mergulho na direção de nós mesmos. Assegurada a fidelidade sempre ao instinto de nacionalidade, por ele mesmo apontado como marca da nossa literatura. Assim, cada um de nós, cada novo leitor, até o leitor que já leu, armado do seu repertório cultural, pode ser capaz de identificar, na dimensão escondida no tecido literário, emoções profundas, coincidentes com as que povoam o âmago do seu universo psicológico. Ora, se eu tenho um texto diante de mim, num determinado momento, e se eu mudo a minha visão de mundo, evidentemente que eu vou encontrar, se o texto for aberto e devidamente aberto, eu vou encontrar outras dimensões, eu vou me encontrar lá. Isso acontece com muita frequência. Machado de Assis situa-se entre os escritores que conseguem atingir em plenitude esse dimensionamento em sua linguagem, para além do tempo em que escreve. A sua obra reveste-se de altíssima potencialidade de sentido, se posso usar esse termo na sua presença, Marco Lucchesi. Potencialidade de sentido. O processo criador que caracteriza a sua produção ficcional deixa perceber um gradativo aprimoramento técnico que permite depreender, com todos os riscos da relativação inerentes a classificações, como é que eu vou fazer, uma fase de iniciação, uma fase de maturidade estável, integradas. É um processo. Bom, só para avivar a memória, a crítica situa na primeira fase os romances Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena. Na transição, Yaya Garcia. Na fase de plenitude, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Dom Casmurro, Isaú Jacó, Memorial de Aires. Na área da narrativa curta, publicado em livro, e ele selecionou muitos os contos, Machado escreveu mais de 200 contos, acredito que ele tenha selecionado 76, 78 para publicar. Tal o seu rigor em relação ao trabalho. Da primeira fase, já disse, a segunda fase, papéis avulsos, histórias sem data, páginas recolhidas e as narrativas de Casa Velha. Claro que essa não é uma classificação pacífica, como todas as classificações. Há quem entenda sobre outros enfoques a gradação do processo narrativo dele. Eu vou tentar agora repassar, a título rememoratório e fundamentador, e apenas com essa intenção, e com o risco de redução própria das classificações didáticas, uma entre as muitas várias leituras críticas possibilitadas pela polissemia ou multissignificação dos romances e dos contos da chamada fase de plenitude. Por que eu estou dizendo uma? Até para não ser contraditório. Se cada leitor pode fazer a sua, essa é a minha. Entendido? Lucchesi terá outras, os nossos companheiros acadêmicos todos aqui têm a sua leitura de Machado. Então, isso é muito interessante, porque permite que essa atualização dele se torne ainda mais concreta, porque cada um de nós vai descobrir que pode encontrar significações muito diferenciadas. Eu faço isto consciente de que, como assinala Jan Robert Jauss, o texto literário é sempre recebido e interpretado diferentemente por leitores diversos. O que não significa, e aí é muito importante o que eu vou dizer agora, isso não significa, no âmbito da reflexão eliminadora, o privilégio dos achismos subjetivos, para dizer o mínimo. Achismo impressionista. A reflexão, a leitura do texto, obriga necessariamente a fundamentações conceituais e metódicas assumidas. Porque senão passa a ser a vontade de um. Passa a ser o que um pensa, e não o que ou o que uns pensam, e não o que todos pensam. Esse é um problema muito sério. E é um problema que a gente enfrenta na crítica literária, como enfrenta em outras instâncias da vida. Em que uns querem o que é mais raro, mas uns, às vezes, querem dizer o que todos devem fazer. Ele pensa, ou que todos devem escrever.
Não é o caso. Então, a literatura nos abre um espaço para esse tipo de reflexão. Exige, no caso, fundamentações conceituais e metódicas. Exige que eu saiba por que eu estou considerando esse ou aquele aspecto no texto literário. A não ser que nós nos deixemos conduzir pelos robôs ou pelos chips da comunicação internética. Mas vamos ao repasse, que é o que nos interessa mais. As memórias póstumas de Brás Cubas privilegiam um percurso existencial individualizado. Um primeiro aspecto singularizador das memórias. A narração, como todos sabemos, quem leu sabe, é conduzida pelo personagem do título, um solteirão que, morto, resolve contar sua vida e refletir sobre ela. Ele é o eixo da narrativa. Tudo flui a partir dele, de sua vida, de sua visão de mundo. Os demais personagens, os fatos, a vida social emergem da sua interpretação. E ele não titubeia diante de indiscrições, de inconfidências. Configura-se o resgate do tempo na memória, como se explicita desde as primeiras páginas, incluídas nas palavras dirigidas ao leitor. Por trás desse narrador, evidentemente, está o autor, Machado de Assis. A trama é simples, como em todos os romances machadianos. Nela se destaca a presença da relação adulterina. Machado parece ter uma ideia fixa com adultério, né? 3 romances para tratar de adultério. No caso, a relação adulterina, se é que se pode falar numa relação adulterina, no caso, assumida sem conflito de consciência pelo narrador. É ver o envolvimento dele com a sutil Virgília. O adultério, todos nós sabemos, é um dos temas dominantes no âmbito do modelo realista do tempo em que Machado escreve. Madame Bovary, o romance de Flaubert, é um exemplo marcante disso. Machado, porém, o submete a um tratamento bem distante da modelização vigente. Mas isso diz pouco. Brás se situa assim, e a boa crítica já o assinalou, numa condição privilegiada, que lhe possibilita uma perspectiva distanciada e livre de qualquer concessão no âmbito da ética e da moral. Afinal, se trata de, aspas, um defunto autor para quem a campa foi outro berço. Fecha as aspas. Como ele escreve no capítulo 1º, e como tal, ele é inimputável. Não vai submeter a julgamento nenhum, pode dizer o que quiser. A ação localiza-se no tempo e no espaço. Num fragmento da sociedade brasileira da segunda metade do século XIX, no Rio de Janeiro, que nos chega metonimicamente numa visão restrita. É uma metonímia do Rio, uma metonímia do Brasil. Nesse sentido, evidencia-se a parcimônia do autor em termos de espaço físico, de personagens e de sua movimentação de aspectos da vida. Também está uma parcela de inovação aí. Mais do que a ação e a ambiência, ganha relevo a reflexão, como eu disse, que domina o discurso do narrador. Eu diria que aqui se configura, para usar uma terminologia de reflexão, uma subjetividade hipertrofiada. A hipertrofia do subjetivo. Mais um elemento singularizador da prosa de Machado. No livro, quem leu lembra, a irônica obsessão do personagem narrador define bem a dimensão universalizante. Sua ideia fixa é nada mais, nada menos do que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro antipocondríaco. Maravilha dos hipocondríacos. Se eu tivesse um emplastro dele, estaria realizado. Porque o que eu uso é para combater a dor de coluna. Não é um emplastro antipocondríaco destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Fecho as aspas dele. Uma ideia que, nas suas palavras, aspas, trazia 2 faces como as medalhas. Uma virada para o público, outra virada para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro, sede denominada, digamos, amor da glória. Nada mais humano, nada mais carregado de burguesia. Observe-se que a trágica moléstia e a dupla motivação continuam presentes nesse nosso atribulado século XXI. Eu vou me dispensar de exemplos. Brás Cubas não consegue realizar o seu propósito, como não consegue, como tantas outras pessoas, realizar-se a si mesmo. Daí a revisão que morto faz da sua vida. Revisitação acentuada pela amarga corrosão. Sua visão de mundo traz a marca
do pessimismo trágico. Mas não nos angustia tanto o seu fracasso. Ele escreve como explicita com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Machado amortece a tragédia com a contrapartida do humor. Humor, por vezes, caricatural. Dizem que no cálice da tragédia há sempre um travo de humor. Não, mas o humor é sempre o excesso, né? Quando a tragédia chega ao limite, a gente ri. Isso é uma das marcas. Com isso, ao caricaturar, ao buscar o humor, ele compensa a possível tensão potencializada no texto. Em outras palavras, a vida continua, apesar de absurda. A história acaba em nada, como se lê no final do último capítulo, sintomaticamente denominado das negativas, que culmina, como conclui o narrador-personagem, com aspas, um pequeno saldo, fecho as aspas. A derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Aspas fechadas. Curiosamente, em que pese o niilismo amargo do capítulo final, o narrador permeia a narrativa em diversas passagens com um certo gosto de viver, apesar de tudo. O texto evidencia a ditadura da aparência, a supremacia do parecer sobre o ser, o vazio da existência humana. Podemos ou não concordar, mas ele coloca à nossa reflexão esta possibilidade. A volúpia do nada, nem céu nem inferno, a vida, com suas limitações e seus mistérios. Trazida na visão de um personagem narrador carregado de cinismo irônico, de uma certa crueldade niilista, aliada à permanente ridicularização. Parece o Drummond, stop, a vida parou. Ou foi o automóvel? Explicita-se no romance o problema do desdobramento da personalidade, que culmina com o dilema entre razão e sandice, razão ou loucura. Fragmentações da condição humana. Esse dilacerar ser configurado sob a égide da ironia e do humor, num processo de carnavalização no sentido bakhtiniano do termo. A ironia, nós sabemos, habita a ambiguidade do texto. O tratamento irônico exige do leitor a abdicação da passividade. Diante da ironia, o leitor não pode ser passivo. Ou ele entende mal. O texto machadiano mobiliza, provoca a participação do leitor, direta ou subrepticiamente. Isso também não existia no seu tempo. Machado relativiza o comportamento humano da mesma forma com que relativiza a própria técnica narrativa, porque ele escreve um romance dentro do romance e questiona a ética. Brás Cubas aparenta não fazer caso do julgamento moral, mas esse comportamento o incomoda. Ele mesmo incita o leitor a assumir esse juízo. Um exemplo. Ele destaca as ameaças e sobressaltos do relacionamento adúltero com Virgília. Cinicamente, simula que não dá a menor importância a isso, mas, ao mesmo tempo, ele teme as consequências. E termina por avaliar e ver diluído o envolvimento. Com isso, ele se humaniza. O tom de indiferença resulta da estratégia genial de Machado ao fazê-lo um defunto autor e, porquanto, como eu disse, imune aos sentimentos menores da condição humana. A marca do comportamento ético dele é a ambivalência. O que, convenhamos, não é incomum. A violação das regras morais encontra na narrativa a complacência da racionalidade. Eu diria freudianamente a complacência da racionalização, mais do que a da racionalidade. O personagem narrador permanece o tempo todo na tentativa de justificar seus procedimentos à luz de conhecimentos filosóficos, citações de toda a ordem, pensadas especialmente, e aí a malícia, e pensadas, sobretudo, na medida em que sirvam aos seus propósitos, não pela natureza da citação ou porque ela tenha de conteúdo, não, ela serve ao que ele quer provar. Machado chega a desenvolver, com um acento irônico, um sistema filosófico capaz de abrigar os conflitos morais decorrentes do comportamento dos personagens. Todo mundo sabe que eu estou falando do humanitismo. Não é sem razão que, ironicamente, o seu autor, o autor da teoria do humanitismo, é um filósofo louco,
Joaquim Borba dos Santos, o Quincas Borba, que voltará no outro romance que dá título. Ninguém termina feliz nessa história. Nem Brás, afinal frustrado em todos os seus projetos. Mas ele não se desespera. E não se desespera porque está do outro lado, com o mesmo distanciamento a que obriga o leitor no seu relato. Já não vive as vicissitudes do seu conflito. Mesmo depois de morto, entretanto, é um angustiado, que procura na ironia e no riso o disfarce e a consolação para o seu fracasso existencial. É óbvio que Machado não inventou tudo isso sem alguma coisa antes. Ao fundo, o diálogo intertextual confessado com Sterne, Xavier Demettre, Pascal, La Rochefoucauld, Almeida Garrett e com a sátira menipéia. Ele vai longe. Afinal, como eu gosto de dizer, todo texto é diálogo. Machado dialoga o tempo todo com as influências assumidas e confessadas. Como eu afirmei de início, essas observações constituem uma das inúmeras interpretações possibilitadas pela multisignificação do texto, que obviamente se abre a muitas outras. Eu me situo entre os que entendem que não se trata de... Isso é importante. Não se trata de leituras críticas excludentes. Durante muito tempo, nós, estudiosos de literatura, entendíamos que era ou isso ou aquilo. De uns tempos até agora, a gente já mudou essa ideia. A maioria da crítica sabe que não é isto ou aquilo, é isto e aquilos. Não é? Então, não há crítica excludente. Na realidade, por força dessa mesma característica, o silêncio do texto admite, como demonstrou com muita agudeza e a crítica insuspeita de Alfredo Bozzi, uma ampla leitura que integra múltiplas perspectivas, para além de uma determinada, de uma determinante monocausal. Bozzi, a propósito, propõe na leitura do romance uma visão integradora, que não destaca ou separa o que é brasileiro e universal, o cronista da cidade, o galhofeiro, o explorador dos abismos da vacuidade humana. Descarta com agudeza e pertinência o privilégio desta ou daquela posição limite, ao não considerar o oposto elementar. Perdão, uma posição limite que, ao não considerar o oposto elementar, emperra o discurso da compreensão e alimenta polêmicas, todas elas marcadas pelo equívoco. E assinala como marca de originalidade no texto do romance a duplicidade de horizontes assumida pelo narrador, o duplo jogo de presença e distanciamento, a plurivocidade na aparência de uma única voz. Tudo isso era novo na literatura brasileira. De percurso existencial e matéria de memória, também é feito o Dom Casmurro. Eu vou me permitir ainda uma vez recordar, em atenção a quem não leu o texto, sobretudo como uma homenagem ao estudante vendedor que me atendeu na livraria. A trama, ainda uma vez, é simples. Trata-se de uma história de amor e conflito, centralizada numa família abastada, também no Rio de Janeiro, da segunda metade do século XIX. Agora sim, sua ética, seus valores. Eles estão vivos. Os personagens nucleares, sabemos, Bento Santiago, Bentinho para os íntimos, Capitu, redução familiar de Capitolina. Pivô do conflito, Escobar, o amigo, o marido da mulher, o amigo. Na comparsaria, núcleos familiares dos protagonistas. A ação é situada entre 1857, como se lê no capítulo 3º, e 1890. É tempo de Brasil monárquico, Segundo Império. A narrativa conversa ainda numa revisão existencial, mais uma revisão existencial, mais matéria de memória. Bentinho, então o Dr. Bento, com 55 anos, advogado bem-sucedido, rico, solitário, viúvo, então Dom Casmurro por alcunha, farto da monotonia do seu cotidiano, decide escrever um livro. Pensa em vários assuntos, inclusive uma história dos subúrbios, acaba decidindo contar a sua própria história. Sabemos nós, com o fim evidente de atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Como ele mesmo explicita, e como aqui entre nós muita gente gostaria de fazer. Ele que reproduzira no Engenho Novo, bairro do Rio de Janeiro, a antiga casa da Rua de Mata-Cavalos, atual Rua Riachuelo, no centro da cidade. Debruça-se nas amoradas envelhecidas de si mesmo, a gente dá um tom poético que eu estou dizendo aqui, né? Debruça-se nas amoradas envelhecidas de si mesmo e mergulha nas águas da memória, numa desesperada tentativa de resgate da sua própria existência. O enredo tem assim como guia mobilizador, ainda uma vez,
o narrador personagem. Por seu intermédio, conhecemos os acontecimentos que o integram. São 163 capítulos, que desenvolvem, em termos de ação, 4 grandes sequências. Infância e adolescência do personagem narrador, Bentinho Capitu, tempo de Bentinho no seminário, onde conhece o amigo confidente Escobar, casamento com Capitu, separação motivada por um suposto envolvimento dos dois últimos, solidão do narrador na vida adulta, o Dr. Bento de Albuquerque Santiago. A narração é um libelo contra a ex-esposa. A tese defendida por esse singular promotor explicita-se no capítulo final. Sabia-se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos, ou se essa foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Essa para ele é a questão básica, mas lançada com efeito retórico. No fundo, o Dr. Bento não admite a dúvida. Na melhor técnica do discurso jurídico, ele lança ao corpo de jurados a condução da conclusão. Capitu era visceralmente desonesta. E essa convicção já está definida desde que decidiu contar sua vida. Não faltam elogios à acusada, que podem até ser sinceros, porque, na verdade, ele estava beirando a esquizofrenia. Não faltam elogios à acusada, que podem até ser sinceros, se pensamos, porém, na arte de Machado, eles contribuem para a composição do perfil psicológico do personagem, que termina por converter-se num joguete nas águas do ciúme, na leitura de Ellen Caldwell, em 1960, que muda toda a leitura do romance. Evidencia-se uma relação intertextual com Otelo de Shakespeare, que se propõe uma reescrita desconstrutora. Machado desconstrói o Otelo, reescreve o Otelo. Na mobilização da crise, de novo, o adultério, agora configurado unilateralmente na infidelidade feminina, deflagradora do desequilíbrio familiar. Um adultério presumido. No caso da Virgília, é um adultério aceito, aqui é presumido. A ação, em contrapartida, deixa perceber na personagem feminina central uma mulher, senhora de sua vontade, lúcida, que em nenhum momento admite a acusação que lhe é imputada. Menina e moça é quem orienta os passos do companheiro de infância na difícil decisão entre o amor e o seminário, a que o destinara a promessa religiosa de sua genitora Dona Glória. Discute, opina, conduz decisões. Esposa e mãe vai além dos comportamentos de uma jovem do seu tempo. Sua vida exilada na Suíça após a separação esvai-se no silêncio do narrador. Examinado nessa dimensão romanesca, o texto limita-se ao desenvolvimento de uma relação amorosa, sua formação, sua deterioração. Mas isso é muito pouco. Nessa direção, o narrador expõe e avalia. Predomina o comando, aquele que eu me referia, o comando inexorável do destino, o grande contra-regra. Bento Santiago é um homem sofrido, apesar de exibir uma aparente indiferença no final do seu livro. Sua narração é reveladora de sua ruína interna, do fracasso do seu projeto de vida. A pena de Machado mostra esse estraçalhamento por dentro, tão comum nas circunstâncias do gênero. Da integração da ação e narração, do silêncio do texto narrativo, emerge uma mulher fascinante e enigmática. Ela se torna núcleo da paixão avassaladora, a de Bentinho. É capaz de mobilizar poderosamente sedutora a paixão dos leitores do romance, a tal ponto que se incorpora ao imaginário brasileiro. É uma forma mentis, como diz com muita felicidade Marco Lucchesi. A propósito de sua figura, tudo se relativiza. O texto do Dr. Bento permite entendê-la como uma jovem independente, firme, determinada, mas abre-se também para sua compreensão como movida pelo interesse de ascender socialmente na vida ou como oblíqua e dissimulada, como propõe o personagem José Dias e o ex-marido assume no seu libelo. A relativização que marca Capitu, entretanto, é de tal ordem que ela se converte num enigma para os leitores e críticos, aberta à decifração do leitor. Na verdade, ela é duplamente enigmática. De um lado, na visão do narrador, de outro, na caracterização que lhe é conferida pela narrativa. E aí é o gênio Machado. Aí o gênio Machado, que faz com que todos nós tenhamos dúvida. Ele escreveu um texto simples, uma história de amor, e a gente acaba envolvido por ele. De tal forma que, em pleno século XXI, continua sendo alvo de júris simulados. É só abrir na internet. Mais uma prova da atualidade do romance. E mais, o romance não fica só num tema. Ele abre-se para uma série de temas. É o romance da dúvida, é o romance do ressentimento, é o romance da fratura do resgate, ele não consegue
se reencontrar, a fatalidade da infelicidade, isso é muito machadiano, a fatalidade da infelicidade do ser humano. O ser humano só pode ser infeliz porque é ser humano. Da ambiguidade do fazer do romance, da dissimulação do erotismo feminino, e ele vai mais longe, do desvendamento da linguagem jurídica. Sem falar no que nele se explicita em termos das internalizações do social, em que se destacam a vitória do conservadorismo, o jogo das relações de poder, a presença forte da mulher, ponto alto da prosa do autor. Se algum dos presentes quiser saber a opinião dela, é só ler Memórias Póstumas dela, que ela deixou. Já que Quincas Borba é conduzido por um narrador onisciente em terceira pessoa. Mas, para além da trama, o romance centraliza-se muito mais no fundo irracional que ilustra a precariedade e a incerteza dos seres humanos. Muito mais nisso do que no jogo das causas que movem os personagens. Não sei se perceberam, Rubião, o protagonista, é um ingênuo, vencido pela fatalidade. Um homem que perde a fortuna, perde o amor, perde a razão. Na relatividade dilaceradora da existência incompreensível, como eu disse, tônica da visão machadiana. Ao fundo, ainda o adultério, terceira vez. Sofia, a personagem nuclear feminina, caracteriza-se pela disponibilidade para a traição. Sutil, Machado, né? É a posição diferente da de Virgília, que assumiu o relacionamento adulterino, difere de Capitu, em que prevalece a presunção do adultério. De novo, o riso, amenizador da tensão, acionado basicamente pelo tratamento parodístico, que carnavaliza e satiriza o positivismo de Augusto Conte, como se pode aprender da teoria do humanitismo, explicitada no capítulo 6º do romance. Eu vou ler um pedacinho só aqui da teoria. Não há morte. Aspas para o narrador. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não há morte, há vida. Porque a supressão de uma é a condição de sobrevivência da outra. A destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição, a guerra, a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa economiza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio e compaixão. Ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Poderíamos acrescentar: a vida mostra que as batatas às vezes são quentes. Nem sempre é fácil descascá-las, como a princípio o vencedor poderia pensar. Relativismo e ambiguidade de comportamento são também as tônicas de Esaú e Jacó, um estudo de caracteres em oposição, apresentado sob a forma de um divertimento lúdico do autor, que, apoiado no próprio fazer do romance, integra espaços míticos, espaços históricos sociais, de imaginário, com predomínio desse último. Machado brinca nesse romance. É uma obra-prima, o romance é uma obra-prima de domínio total da técnica. Ele chega lá. E chegamos ao distanciar-se suavizado do Memorial de Aires, que conhecemos, que é um pouco autobiográfico, onde se configura uma visão desenganada também, mas agora envolvida por uma certa aceitação, uma resignação menos ácida do que nos outros, porque a vida, vou me desculpar agora aos companheiros de idade provecta, a frase Noemia de Machado, porque a vida é assim mesmo, uma repetição de atos e meneios, como nas recepções, comidas, visitas e outros fogares. Nos trabalhos é a mesma coisa. Os sucessos, por mais que o acaso os teça e devolva,
saem muitas vezes iguais no tempo e nas circunstâncias. Assim a história, assim o resto. O que talvez console é a saudade de nós mesmos. Consolemo-nos. O escritor se revela um erudito, um notável observador do comportamento humano. E, na relativização que ele assume, aparece com muita evidência a superposição do parecer na relação com o ser como uma garantia de sobreviver. É a ditadura da aparência. Isso é uma dominante nos textos dele. Mas o Bose viu isso com muita precisão, não vou perder tempo explicitando. E tudo isso aparece também nos contos de Machado. A maioria dos contos, eu poderia citar aqui exemplos de como essas características que eu apontei no romance estão aqui presentes nos seus contos, até porque a sua obra ficcional é de tal natureza que continua a dividir e desafiar os especialistas. Por quê? Porque ela ultrapassa os modismos, ela ultrapassa as rotulações. Seus romances não permitem uma classificação em bloco. Seu texto é desvinculado completamente, não tão completamente, aproveita alguma coisa, das tendências do complexo estilístico pós-romântico. O relativismo que marca os seus textos e suas histórias e seus personagens o afasta das dicotomias que caracterizavam os românticos e os textos realistas. Ele aproveita elementos desses movimentos, inclusive impressionistas, mas tudo isso a Machado de Assis, a maneira de Machado de Assis. Se só para dar um exemplo, Bentinho e Capitu estão longe de ser personagens rigorosamente em luta contra as forças do determinismo atávico, biológico e social, como acontece no Crime do Padre Amaro, do Zécio de Queiroz, ou no Missionário de Inglês de Souza. O retrato psicológico que os configura é muito mais complexo. O Machado retoma e revitaliza o motivo da memória, presente no pioneirismo de Manuel Antônio de Almeida, e depois continuado das memórias sentimentais de João Miramar, nas memórias que são São Bernardo, eu me chamo Paulo Honório, tenho 40 anos, resolvi escrever minha história, de Graciliano, e no Grande Sertão, de Guimarães Rosa, que também é o resgate da vida na memória. E uma coisa importante, a obra de Machado não é um espelho explícito do Brasil. Não é um espelho explícito do Brasil do século XIX em que ele vive. É fruto do que ele pensa sobre a realidade brasileira e não do que ele observa nessa realidade. Em todos esses romances, assim situado, ele assume o centramento na hipertrofia da problematização da existência. Isso acontece em tudo o que ele faz. E eu disse que ele era precursor da ficção moderna, e é. A arte moderna privilegia o jogo, a atividade lúdica. Machado joga com conteúdo por intermédio da paródia, no sentido bakhtiniano do termo, joga com humor, por meio do qual ele fratura a visão tragicizante da vida, joga com a forma, acrescentando novos modelos à construção, joga com romance dentro do romance, joga com a ironia. A ironia é um recurso de linguagem que envolve a subordinação do objeto a uma reflexão crítica. Para a gente ter uma ideia do que é o discurso moderno, eu vou citar aqui uma definição preciosa do João Alexandre Barbosa. O autor ou o texto moderno é aquele que, independente de uma estreita camisa de força cronológica, leva para o princípio da composição, não apenas da expressão, um descompasso entre a realidade e a sua representação, exigindo, assim, a reformulação e ruptura dos modelos realistas. Nesse sentido, o que se põe em xeque não é a realidade como matéria de literatura, mas a maneira de articular essa realidade no espaço da linguagem. E o espaço da linguagem é o espaço-tempo do texto. O romance de Machado exemplifica isso à saciedade. E Machado tem outra coisa, ele amplia os horizontes da polissemia e faz isso consciente do que está fazendo, seguro do seu mistério. Tanto que ele disse que fazia isso sem descuido, nem artifício, arte. E não sem razão, a sua obra assegura a presença canônica na literatura do Brasil e na literatura do Ocidente. A gente tem aí as traduções inúmeras das obras dele, a sua presença ainda recente, o reconhecimento da crítica americana,
a sua presença nas jornadas organizadas pela academia, em Salamanca, né, em Clermont-Ferrand, e a sua atualidade e influência alcançam tal nível que geram uma significativa reescrita da sua obra ficcional. Nessa direção, o texto de Machado é um permanente convite. Nélida é pioneira nesse sentido, não sei se ela se lembra. Mas antes eu quero esclarecer que reescrever não se confunde com parafrasear ou adaptar. Parafrasear vem de paráfrase, frase paralela. É reproduzir o mesmo texto com outras palavras para facilitar entendimento. A reescrita implica dialogar criticamente com o texto, sem pretensão de corrigi-lo ou de torná-lo acessível ao universo do leitor. Envolve a elaboração de um outro texto, diferente do texto de origem. Para ser fecundo, o texto reescrito tem necessariamente que transformá-lo, acrescentar traços próprios de quem reescreve, fundar novos significados. Implica, como assinalou Roland Barthes, repensar. Um texto reescrito é um texto repensado. Isso posto, data de 77, a reelaboração primeira a 7 vozes, uma delas está aqui presente, do texto A Cartomante, realizado por Nélida Pinhon, Osman Lins, Julieta de Godoy, Nígia Fagundes Telles, Otan Dourado e Antônio Calado, os jovens que fariam a grandeza da literatura brasileira futuramente. Né? Na última década do século passado, e na contemporaneidade dos começos do século XXI, curiosamente, a prática se intensificou. O lançamento do citado Capitu Memórias Póstumas, de autoria desses que lhes fala, em 1998, véspera do ano centenário de publicação do Dom Casmurro, coincidiu, curiosamente, com a publicação de outros diálogos intertextuais com o meu romance, e nós não nos comunicamos, embora amigos e nos frequentando. Fernando Sabino, em 1999, logo na sequência, lançou Um Amor de Capitu. Minha querida irmã Ana Maria Machado, sem que nós tivéssemos conversado, porque essas coisas ninguém fala, né? Lançou A Audácia dessa Mulher. Todo mundo achando que estava sendo inédito, todo mundo achando que estava sendo original. É o chamado espírito, está no ar, né? É uma coisa chamada, que eu chamo o espírito do tempo. Baixou e todo mundo incorporou. Dalton Trevisan lançou Capitu Sou Eu. E mais tarde, em 2002, Antônio Borges escreveu Quincas e Companhia. Em 2003, Antônio Carlos Sequim lançou Carta aos Seixas. Em 2010, um cidadão que está aqui ao meu lado escreveu O Dom do Crime, dialogando com Dom Casmurro. Em 2014, saiu Capitu, de Teresa Cristina Roque da Mota. E no mesmo ano, Ilusão e Mentira, de Godofredo de Oliveira Neto. Em 2016, Silviano lançou Machado. E nesse mesmo ano de 2016, Luiz Vilela publicou O Filho de Machado de Assis. Foram publicadas também obras coletivas recontando Machado, que reúne 13 autores, entre eles Alberto Musa, Cristóvão Tese e Luísa Seixas, quer dizer, os Antônio Calados e as Nélia Pinhões de hoje. Né? Quem é Capitu? Uma coleção de textos ficcionais e críticos de 15 escritores, entre eles Luiz Fernando Veríssimo, Lia Luft e Gustavo Bernardo. Capitu mandou flores. 40 autores escrevem sobre a Amada de Bentinho. Exagerado. Um Homem Célebre recriado. Um Homem Célebre Machado recriado. 9 autores. E eu tenho certeza que a minha relação está incompleta. Desculpem os não citados, fico devendo. Mas, pelo menos na internet, já me apareceram uns 10, quase 10 ou 15 autores reescrevendo Machado. Ou seja, de repente se instaurou, nesses espaços do Brasil, uma verdadeira machadomania. Eu acho que não é preciso dizer mais sobre a relevância a relevância singular e superlativa da produção literária de Machado de Assis na dinâmica do processo literário brasileiro e sobre a permanência e a atualidade de sua obra ficcional. Acho que eu respondi ao menino que me atendeu na livraria e às 3 repórteres que me perguntaram qual era a importância de Machado de Assis. Se perguntarem de novo, daria o texto desta palestra, se vocês tiveram a paciência de ouvir até agora. Muito obrigado pela atenção. Excelente. Linda palestra. Linda, Vanessa. Uma das mais bonitas, Vanessa.
foi uma das palestras mais belas que o Domício já pronunciou. E numa plenitude, e sobretudo eu não sei o que mais admirar, se tudo o que disse e sobretudo aquilo que não disse, porque dizia pelo fato de não estar dizendo. Porque é um percurso, primeiro um percurso cultural de um grande professor que o Domício sempre demonstrou ser e agora deu mais uma das provas mais refinadas e cabais. Ele mesmo que citou tantas vezes, 4 vezes talvez, ou 5, Roland Barthes, a gente vai para aquele momento da aula, leçon, no Collège de France, em que Barthes dizia justamente o que se aplica a Domício Proença Filho, a sagesse, né? Quer dizer, uma idade de uma plenitude em que diversos discursos foram convocados, numa liberdade profunda, de uma leitura de síntese que dá a digital da sua grandeza de leitor, mas, ao mesmo tempo, o viés poético, como podemos perceber, uma significação coral, não apenas dos autores citados a posteriori, mas do diálogo que ele também, Domício, a maneira machadiana, incorporou para a sua própria crítica. Então, ao mesmo tempo, é uma pequena história da crítica machadiana no Brasil, a recepção dessa crítica e, sobretudo, o que mais empolga e acresce nesse momento é o conhecimento e a destreza da ciência da literatura aplicada, sem constrangimentos, sem superestruturas que sufocassem a subjetividade tão intensa do autor de Capitu, Memórias Póstumas. Sobre Machado de Assis, de algum modo, e não me estendo, é um pouco uma espécie daquilo que dizia talvez Domício, porque parece que isso ainda existe, na instituição como uso capião. Não é? Machado de Assis é por uso capião nosso, individual, cada qual o pronuncia a seu modo, com as grandezas, as misérias, as leituras e as desleituras, como disse muito bem Domício, no seu próprio percurso de grandeza e de miséria, como a imaginava e pensava Machado de Assis. De fato, uma das fortunas, e isso está muito colocado na palavra de Nelly da Pignon, e Domício também um pouco disse, com a elegância, o que sobretudo foi uma palestra de extrema elegância semântica e conceitual, se houve Machado é porque pode haver Brasil, como costuma dizer Nelly da Pignon, sabemos todos nós, porque virou uma espécie de mantra em momentos, às vezes, de grande dificuldade, de travessia. A palavra de Domício nos aquece, nos ilumina e nos dá um sentido profundo numa casa que não deixa de pensar em Machado como um grande desafio. Segundo Derrida, poderíamos dizer, mais ou menos assim, Machado, vírgula, o egípcio, porque há muito a ser decifrado, muito a ser descoberto. Agradecendo imensamente ao Domício Proença Filho, acadêmico obrigado pelas palavras, caríssimo. Marco. Obrigado a você, Domício. Esse ciclo organizado por Ana Maria Machado continua nas presenças fundamentais e a próxima conferência será no dia 28/3. Joaquim Nabuco, uma visão do passado brasileiro, será pronunciado pelo acadêmico Evaldo Cabral de Mello. Não estava procurando Evaldo. E no dia 4 será Rui Barbosa, 170 anos, dimensão da atualidade do seu percurso, que será pronunciado pelo acadêmico Celso Laffer. Agradeço a todos pelo entusiasmo reverberativo da palestra do Domício Proença Filho e desejo a todos ótima semana. Na próxima estaremos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.